Fala galerinha do oitavo ano, simbora aqui, sou o professor Yuri, vou fazer uma revisão para vocês de geografia, sou professor do ensino médio, tá? Vamos ver aqui já como é que é cada tópico, vamos entender tudo certinho? Vamos lá, começando aqui. Antes da gente começar, vamos lá, primeiro tópico, já vamos conceituar algumas coisinhas aqui, tá? Vamos conceituar primeiro Estado? Galera, Estado, vamos ler, organização político-administrativa de determinado território. Ou seja, é aquilo que faz a lei, é aquilo que pratica a lei, é aquilo que vai mandar você fazer a lei de determinado território. Por exemplo, a gente tem o Brasil. O Brasil é um estado, ou seja, a gente tem as nossas próprias leis, a gente vai tem o governo do Brasil que vai fazer com que você cumpra as leis e vai dizer o que você tem que fazer, tá certo? Vamos lá. Não confunda estado com governo. Governo, ele é passageiro. Por exemplo, agora a gente está tendo o governo ibanês no Distrito Federal, está tendo o governo Lula no Brasil, e o Estado continua sendo o Brasil, tá certo? Não muda, independente do governo que está lá. A gente vai ter o território, porção do espaço que é delimitada, apropriada por um grupo onde são exercidas relações de poder e pertencimento. Então, galera, o território, ele sempre vai ser delimitado, não necessariamente vai ser um consenso, tá? Por exemplo, a gente tem, sei lá, a Guerra da Rússia. Existe um território que a Ucrânia alega ser ucraniano e que a Rússia alega ser russo. Então a gente não é necessariamente um consenso que aquele é um território de você, mas vai ser delimitado sempre baseado no que você pensa. Beleza? Então é um território? É, de acordo com a Ucrânia é um território ucraniano, de acordo com a Rússia é um território russo. Beleza? E naquele território você que manda, ou seja, vai ter alguém exercendo uma lei de poder ali, vai ter alguém exercendo as regras, tranquilo, espaço delimitado, com alguém exercendo uma relação de poder. Beleza? Nação. Um grupo de pessoas com uma identidade comum, baseada em fatores como língua, cultura, história, tradições, compartilham sentimento de pertencimento e destino coletivo. Galera, ou seja, uma nação é quando, digamos, sei lá, eu e tô fazendo nação do Distrito Federal, ou seja, nós pertencemos ao Distrito Federal. A gente não, digamos que a gente não se considera brasileiro. Nós somos uma nação, a gente não se considera brasileiro, nós nos consideramos candangos, a força candanga aqui. Galera, a gente tem uma nação aqui, dentro de um país. A gente não é necessariamente um país, a gente tem uma nação. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem direito? Já ouviram falar dos curdos, dos povos curdos? Eles são uma nação, eles têm o próprio idioma, eles têm o próprio costume, têm a própria cultura, mas eles não têm necessariamente um país. Então eles são uma nação, um povo sem um país, sem um estado, mas eles são uma nação. No Brasil isso não acontece, tá? Via de regra, assim, você não vai ter nacionalismos muito fortes separatistas. Houve um tempo que tinha, o pessoal fala do Sul separar, mas também é um movimento muito fraco. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos passar. E país, obviamente, país vai estar associado com isso, mas não necessariamente o país é uma nação. O país sempre vai ter que ter um território e o Estado vai estar formando o país. Beleza? Tranquilo? Vamos passar aqui para o próximo. Opa, bora. Pois é, e vamos fazer esse exercício aqui. A palavra tananã, em seu sentido político, pode ser usada de duas formas. Uma corresponde a um país soberano, politicamente organizado, e um território. A segunda forma corresponde à divisão política interna de algumas nações que formam federação, como no caso do Brasil, Estados Unidos, Alemanha. Nesses casos, as unidades internas da federação possuem a mesma nomenclatura. Galera, faça essa questão, né? Qual dos termos abaixo preenche corretamente a lacuna? Estado, beleza? Estado que tem esses dois sentidos. Você pode falar o estado de Minas Gerais, o estado de Goiás, ou pode falar que é um país soberano, politicamente organizado em um território. Tranquilo, galera? Vamos pro próximo aqui. Vamos lá. Esse fragmento explica um conceito importante da análise espacial. Que conceito é esse? Vamos ler o fragmento? Significa uma união entre o mesmo povo com sentimento de pertencimento e de ligação entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Galera, isso aqui só pode ser o quê? Nação. Lembra que a gente falou que a nação muitas vezes não precisa ter um país, muitas nações, existem nações sem país que querem ter um território, mas ainda não tem. E muitas vezes existem países inteiros com mais de uma nação dentro. Por exemplo, a Rússia, que você tem
Lá no cálculo você vai ter a região da Chechênia, que você vai ter os chechenos, você tem os eslavos que dominam a Rússia. Tranquilo, galera? Vamos para o próximo tópico aqui? Vamos lá. Falar de Guerra Fria, né, galera? Galera, vocês estão vendo aí, eu coloquei um mapinha para a gente começar a explicar que a gente tem a divisão na Guerra Fria, a divisão dos países socialistas, dos países capitalistas. Começou no contexto de pós-guerra, quando a gente teve a divisão lá nas conferências de Alto e Potsdam, divisão da Alemanha, divisão das zonas de influência na Europa, beleza? Aí com isso começaram muitas tensões entre Estados Unidos, soviéticos, tranquilo. Aí vamos ver os tópicos aqui. Galera, a gente tinha um mundo bipolar. Tinha aquele discurso famoso do Winston Churchill, né? Que de Estetino, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente europeu, uma cortina de ferro separava leste e oeste, capitalistas, socialistas. Tranquilo? Era as zonas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Nisso aí teve competição, corrida espacial, corrida armamentista. Foram várias e várias e várias e várias nuances, tá certo? Vamos lá, nessa época a gente dividia o mundo em três mundos. Chamava de primeiro mundo os países capitalistas desenvolvidos alinhados aos Estados Unidos. A gente vai ter, além dos Estados Unidos, vamos ter, por exemplo, o Japão, vamos ter os países europeus, enfim, tranquilo? Vamos ter também os países de segundo mundo. O que são os países de segundo mundo? Os países de segundo mundo são os países socialistas, alinhados aos soviéticos. A gente vai ter, além da própria União Soviética, a gente vai ter Romênia, vai ter Tchecoslováquia, Hungria. Tranquilo, galera? Beleza? E terceiro mundo são aqueles países que não são nem alinhados nenhum, nem com o outro, ou então países em desenvolvimento, países que a gente chamava de subdesenvolvidos. No caso, o Brasil estava dentro do terceiro mundo, tá? Vamos, países africanos estavam dentro do terceiro mundo, a gente chamava assim. Hoje em dia já não é uma nomenclatura que a gente utiliza mais, porque, primeiro, não faz sentido, a Guerra Fria já acabou. Desculpa, eu tô com uma tosse aqui muito, eu tô tentando segurar. Guerra Fria já acabou, então não faz sentido, além de ser um pouco pejorativo também, você pensar que a gente divide o mundo em três e a gente tá no pior de todos, então você não utiliza mais isso para falar mal de um país, enfim. Beleza? Aqui, Plano Marshall. Galera, vamos falar aqui de Plano Marshall, Comecon, tranquilo? O que acontecia? A esfera capitalista, eles tinham um negócio chamado Plano Marshall, que era para reconstruir a Europa que foi destruída no pós-guerra. Tinha o Plano Colombo também para reconstruir o Japão. Tinha um negócio chamado OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que existe até hoje. Você unia militarmente esses países. Então, digamos que se os soviéticos quisessem atacar, sei lá, a Turquia, para a Turquia entrar na zona de influência soviética, por causa da OTAN, a Turquia não podia ser atacada, porque senão todos os países da OTAN iriam ajudar a Turquia. Enquanto isso, do lado socialista, a gente tinha primeiro a Comecon, que era como se fosse um plano Marshall da União Soviética, reconstruir Tchecoslováquia, reconstruir Hungria, reconstruir a própria União Soviética. A gente tinha também o Pacto de Varsóvia, né, que era como se fosse a OTAN dos países socialistas. Então, se você atacasse a Romênia, sabia que também estaria atacando a União Soviética. A União Soviética iria ajudar. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ler isso aqui. O Plano Marshall foi uma das ações do governo norte-americano motivadas pela rivalidade da Guerra Fria. Esse plano propunha a financiamento e reconstrução de países europeus destruídos pela Segunda Guerra, gabarito. B, não é realização de golpes militares, não é o envio de espiões para executar as lideranças de esquerda, imposição de embargos para os países da Europa Ocidental também não. E, enfim, é a letra A. Tranquilo, galera? E aqui uma breve palhinha sobre a ordem mundial no pós-Guerra Fria, né? Cara, acabou a Guerra Fria, Estados Unidos saiu como grande vencedor. Porque imagina, se o seu rival se desmantelou, se dissolveu, você agora é o cara, né? Você é o bicho. Então, os Estados Unidos era a grande potência global. Falava-se nos Estados Unidos, o papo é que era o fim da história. Não existe mais história, já acabou, a gente já venceu a história. Era esse o papo.
E aí, quem estava de aliado dos Estados Unidos acabou também exercendo grande influência no pós-Guerra Fria. Você vai ver ali que tem uma linha pontilhada nesse mapa sobre toda a América, que seria a zona de influência dos Estados Unidos, uma que está sobre a Europa e a África, que a gente diz que essa é a esfera de influência europeia, uma que está sobre o sul da Ásia, ali, o sudeste da Ásia e a Oceania, que a gente falava que era a esfera de influência do Japão. Mas a gente vai ter isso aí, beleza? Concordam que sempre influenciado pelos Estados Unidos. Só que começou a ter uma emergência de alguns países. Não emergência no sentido de urgência, mas emergência no sentido de emergir. Alguns países. E aí a gente vai estar falando. Já ouviram falar de uma certa sigla chamada BRICS? Primeiro, a gente vai ter só BRIC, que era Brasil, Rússia, Índia e China. Isso aqui foi um economista inglês que falou, o Jim O'Neill, falou que esses eram os países que chamavam de países baleia, que tinham muita população, muitos recursos, muito território e tinham muito potencial de crescimento. E aí, galera, esses países primeiro nunca se juntaram para fazer nada. Só que aí perceberam, né? Se a gente se juntar, e se a gente começar a ter um fórum, começar a conversar, começar a ver que a gente também pode ter um certo protagonismo. Galera, hoje do BRIC inicial, a China foi primeiro quem explodiu, quem cresceu e de fato veio a se tornar uma enorme potência que ela é hoje. A Rússia cresceu bastante também, tá? Só que a Rússia cresceu à base de muita inimizade. A Rússia tem problemas hoje em dia, já invadiu a Geórgia, já invadiu a Ucrânia, hoje em dia ela mantém um governo autoritário em um país chamado Belarus. Enfim, a Rússia vem crescendo, mas tropeçando. O Brasil estagnou, de longe dessa sigla do BRIC. Quem menos aproveitou as grandes oportunidades que teve, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, que a gente fala, né? E a Índia atualmente é o país que mais cresce no mundo, tá? Mas também demorou. A Índia demorou muito para engrenar, mas agora ela tá engrenando e tá crescendo mais do que a China, inclusive. E aí, galera, a gente fala que hoje a gente tem um mundo multipolar, porque a gente não tem mais só uma potência dos Estados Unidos, a gente tem Estados Unidos, a gente tem China, a gente tem Europa, tranquilo? E cada vez mais a gente vai entendendo essa relação. Atualmente a gente está vendo que a geopolítica está bem bagunçada, né? A gente não consegue entender aonde que a gente está pisando. Tranquilo? Vamos para o próximo tema? Galera, vamos lá. Pois é, galera, e a gente tem indicadores socioeconômicos para a gente falar agora. Vamos falar desses três aqui, ó. Primeiro, vamos entender o que que é o PIB, Produto Interno Bruto. Galera, Produto Interno Bruto nada mais é do que a soma de todos os bens, todos os serviços, tudo que foi produzido em determinado local, em determinado período de tempo. Via de regra, a gente mede o PIB de países durante um ano. Então, eu vou falar que o PIB brasileiro é de 2 trilhões de dólares. Significa que em um ano, todos os bens, todos os serviços produzidos no meu território, no Brasil, em um ano, o equivalente a 2 trilhões de dólares. Beleza? Tranquilo? E aí, para não ficar uma métrica tão distorcida assim, a gente tem também o PIB per capita. Ou seja, a gente vai ver o PIB pela população. Porque imagina você, eu tenho o Brasil, digamos que o PIB brasileiro seja de 2 trilhões de dólares, que é mais ou menos isso, e eu tenho a Suécia. O PIB da Suécia é de mais ou menos uns 400 milhões de dólares. Aí você vai pensar, pô, o Brasil é um país melhor que a Suécia, né? Só que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a Suécia tem 7 milhões de habitantes. Então você ainda acha que o Brasil é melhor que a Suécia, o PIB? Não, e a gente faz o per capita e vê que o PIB per capita brasileiro é muito menor que o sueco. Tranquilo? Beleza? Vamos ver aqui o índice de Gini. Cara, o índice de Gini nada mais é do que o índice que mede a desigualdade social. Ou seja, se tem um país em que os ricos têm muito, os pobres têm pouco, tem uma grande concentração de renda, tem uma grande concentração fundiária esse país, eu vou ter um índice de Gini muito alto. O índice de Gini varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, menos desigual. Mais próximo de 1, mais desigual. E só a título de curiosidade aqui, o índice de Gini do Brasil é bastante alto. Então a gente é muito desigual, o que é ruim, tá, galera? Vamos lá. Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH. Isso aqui, como o próprio nome já diz, mede o desenvolvimento humano. E aí, a gente vai falar que ele considera três dimensões: saúde, educação e renda. Só que
Especificamente o quê? Na saúde. Expectativa de vida. Quantos anos uma pessoa média desse local vive? Então, se eu falar que uma pessoa de São Paulo vive em média 85 anos e uma pessoa do Maranhão vive em média 70, o IDH de São Paulo vai ser puxado para cima por essa expectativa de vida. Educação vai ser a quantidade de anos na escola, ou seja, se eu tenho que ir em determinado lugar, as pessoas passam 15 anos na escola, em outro determinado passam só 10, eu vou ter que esse lugar que passa 15 vai ser puxado para cima também, beleza? E a renda, né? Tem mais renda, vai ter um IDH maior. Tranquilo? Vamos fazer exercício disso aqui? Vamos lá. Vamos lá. IDH, o PIB e o Gini são indicadores muito utilizados para análise de aspectos humanos da sociedade. No caso do IDH, pode-se afirmar que A. Possui caráter numericamente estável de suas variáveis socioeconômicas? Não, né? Se de repente eu melhoro a renda do meu país, se eu melhoro a saúde do meu país, vai aumentar. B. Indica o desenvolvimento humano de uma nação por meio de suas riquezas? Não só de suas riquezas, né? Tem que ver as outras para ver se isso aqui vai estar certo, porque não é só através de renda, no caso, né, que riqueza estaria inclusa. C. Apresenta indicadores que podem sofrer variações numéricas ao longo do tempo? Sim. IDH da China, por exemplo, era terrível há 20 anos atrás e hoje em dia já é aceitável, já é até bom. Letra C é o gabarito, com certeza, tá? Letra D permite analisar a desigualdade, desigualdade é Gini. E letra E tem como variável principal a renda de cada trabalhador? Não, não é só a renda, são três variáveis principais e não é só de trabalhador assalariado, viu? É a renda per capita mesmo, é a renda da população inteira. Vamos fazer mais um? Fazendo uma análise da distribuição espacial do IDH no mundo, percebe-se que o continente que possui menores valores de IDH no cenário mundial é. Galera, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Qual é o continente menos desenvolvido? Vocês provavelmente devem saber que é a África, né? Infelizmente, a África há muito tempo é o continente menos desenvolvido. E, enfim, tranquilo, letra A é o gabarito. Movimentos migratórios. Galera, vamos falar aqui de alguns conceitinhos, tá? Que eu vi na aldeia de vocês, então vamos conceituar isso aqui que aí não tem erro. O que é migração? Migração é deslocamento de um lugar até outro. Então, se eu saio da minha casa e vou na casa da minha avó, eu fiz uma migração. Se eu saio da minha casa e vou morar no, sei lá, na Europa, fiz uma migração. Se eu tô saindo para ir pro trabalho para casa, também é uma migração, tá? Não confundam migração com imigração e emigração. Emigração e imigração estão inclusos dentro da migração, tá? Toda vez que eu faço uma migração, eu tô saindo de um lugar e chegando em outro, concorda? Então, tô falando que eu emigrei de algum lugar e imigrei para algum lugar. Pensa você, uma pessoa que você não gosta. Chegou na sua casa, você vai falar, ih, chegou aquela pessoa e imigrou para sua casa, tá? Aí na hora que ela sai da sua casa, você vai falar, e aí, imigração. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, migração ilegal. Gente, migração ilegal, que é um tópico bastante falado no momento, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, é quando você está migrando para algum lugar e você não tem esse direito. Por exemplo, imagina eu indo para os Estados Unidos, que eu vou dar esse exemplo que é o mais claro, e eu não tirei o visto americano. Massa, né? Aí você concorda que as autoridades não vão deixar eu entrar? Concorda que quando eu estiver lá e alguma autoridade for checar minha situação, eles vão perceber que eu tô ilegal, não vão querer que eu esteja lá? Pois é, galera, isso acontece muito em países desenvolvidos com populações de países em desenvolvimento. Muitas vezes você vai ver muitas pessoas, sei lá, do norte da África morando ilegalmente na Itália, na França, pessoas do México, da América Central, do Haiti, morando nos Estados Unidos. Tem no Brasil muitos imigrantes ilegais também, tá? Principalmente da Venezuela, tranquilo? E aí, com eles, o que tende a acontecer é um processo que a gente chama de deportação. O que é a deportação? É eu mandar você de volta para o seu país porque você está ilegalmente aqui no meu país. Tranquilo? E a gente chama isso de deportação. Tá certo?
E vamos lá, 2 últimos termos, refugiado. Gente, refugiado é quem faz uma migração forçada de algum lugar para outro. Vai se mudar de determinado lugar porque ele precisa, seja porque o país dele entrou em guerra, seja porque ele mora numa ilha que o nível do mar está subindo e alcançando a casa dele. Por N motivos que ele seja forçado a migrar, tranquilo, e aí ele vai ser chamado de refugiado. Quando o refugiado está no seu país, não só refugiado, mas um migrante no geral, acontece muitas vezes um negócio chamado xenofobia. Xenofobia é um preconceito baseado na origem das pessoas. Pense você o seguinte, digamos que eu estou na minha casa aqui, na minha esquina, se mudou um libanês na minha esquina, e ele vende caneta na minha quadra aqui, na minha rua. E aí eu todo dia vou ver ele e vou ficar, ah, não, vem aquele libanês de novo que nem sabe falar português direito para vender caneta. Por que ele não volta lá para aquele Líbano dele, hein? Entendeu? Isso seria uma xenofobia. Beleza, vamos lá fazer exercício aqui? Vamos lá. O movimento ou deslocamento de pessoas e populações pela superfície terrestre é a definição de. Questão fácil aqui, hein? Movimento e deslocamento de pessoas é o quê? Migração, né? Êxodo rural pode ser, só que seria especificando, seria do meio rural para o meio urbano. Imigração é a chegada, emigração é a saída, ambas estão inclusas na migração. E o turismo estaria exemplificando que seria por razões de turismo, beleza? E vamos lá. Última questão aqui. Migrações podem ser classificadas segundo o objetivo. O movimento migratório, caracterizado pela necessidade de garantir a própria segurança ou a vida do indivíduo, é espontânea, forçada, êxodo rural, imigração temporária. Lembra que eu falei ali de refugiados? Eles fazem uma imigração forçada, eles fazem uma migração forçada, tá, galera? Galera, terminamos aqui a revisão. Espero que vocês façam uma excelente prova e que vocês tenham a recuperação maravilhosa. Espero encontrar vocês daqui a uns anos lá no ensino médio também. E é isso, gente. Forte abraço e tchau.